Durante séculos, católicos e protestantes têm lutado na arena teológica sobre a temática Virgindade de Maria. Saudação internauta, mais um vídeo para o canal. Hoje trazendo aqui Mateus capítulo 1, versículo 25, que, como eu disse, é um texto muito polêmico durante os séculos, sobre a questão da Virgindade de Maria. Porém, nesse vídeo não estaremos entrando nessa polêmica diretamente. Estaremos falando apenas do uso do verbo conhecer, que aparece nas nossas traduções ali. Bom, a questão seguinte, trazemos aqui uma temática, aqui uma problemática, que é a seguinte. Naquele texto que fala que não a conheceu até que ela deu à luz a um filho, o correto não seria traduzir ali não a conhecia, uma vez que o tempo usado ali no texto grego é um tempo imperfeito e não um tempo perfeito. O tempo perfeito é o que aparece na nossa tradução como não a conheceu, porém no grego está um tempo imperfeito, que deveria ser traduzido talvez como não a conhecia. E é sobre isso que a gente vai estar discorrendo aqui a partir de agora. Bom, deixe aí a sua opinião sobre esse texto, como você pensa. E aqui está dizendo aqui em português, contudo, isso aqui é Ara, né, se não me engano. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, né? A quem pôs o nome de Jesus. No texto grego, nós temos a expressão kaiuk, que seria e não. Aí nós temos eginoskin. O eginoskin está pintado aqui numa cor vermelha, exatamente para destacar. É o verbo que dá aqui o tom no nosso português de conheceu, né? Não a conheceu. Esse verbo está no imperfeito, nós temos aqui claramente a visão do imperfeito, tempo secundário, né? Um aumento silábico nesse caso, e ele está aqui. Esse aumento indica que isso é um tempo primário, é um tempo secundário, na verdade, isso aqui seria o imperfeito também. Ok, tá? Tranquilo. Então, aqui a gente vai para essas questões. A tradução em português, se você pegar a sua tradução agora aí, pode olhar e testar, possivelmente essa tradução sua vai estar no sentido de não a conheceu, né? Não a conheceu e não a conhecia. Por entretanto, todavia, quando você vai observar no texto grego, repito, esse verbo conhecer ele está no imperfeito. Eu vou dar um exemplo de perfeito e imperfeito aqui nesse momento. Por exemplo, quando você diz assim, eu cantei, isso é uma ação que está no pretérito, no português, né? Pretérito perfeito, uma ação concluída ali em um determinado tempo, ok. Uma ação fechou. Quando eu digo assim que eu cantava, significa que eu cantava todos os dias da minha vida, todos os anos, não. Mas significa que eu cantei em um determinado momento, né? Em um período, pelo menos. A ideia é que eu não cantei só aqui num ponto, mas eu cantava, tá? Essa é a ideia mais básica que a gente pode observar. Então, nesse sentido, nós temos no grego um texto no imperfeito e na tradução um texto no perfeito. E aqui a gente poderia pensar, por que isso acontece? Não seria a melhor tradução aquela do e não a conhecia, né, para concordar com o imperfeito? O imperfeito não se traduz como imperfeito? Ok. E aí a gente vai analisar essa questão. A questão é a seguinte, quando você analisa no grego, o grego existe em vários tipos de imperfeito. Não é somente o imperfeito no sentido de, ele dá aquela ideia assim, mas tem vários tipos de imperfeito. Por exemplo, o próprio Wallace aqui, salvo engano, ele cita pelo menos 6 tipos de imperfeitos, né? Ele vai tratar sobre essa questão do imperfeito ali, e dentro dessa parte ele vai falar do instantâneo, perfeito instantâneo, que é aquele imperfeito que traz uma ideia ali, talvez de um passado simples, um passado bem mais simples, e aí ele vai, uma ação simples ali, beleza, que é aquilo que talvez esteja acontecendo nesse texto, pelo menos segundo um gramático aqui. E aí nós temos outro imperfeito, o imperfeito progressivo. No imperfeito progressivo, nós temos uma ação que ela vai estar em andamento, né? Nós temos o perfeito ingressivo, que é quando você tem a passagem de um estado, a ação passando de um estado para outro, né? Por exemplo, alguém que, sei lá, passou a cantar, né? Então, ele ficou triste, ou seja, passou de um estado que tá de normal, né, neutro, ou então de tristeza para de alegria para um estado triste, né? Morreu alguém, então mudança de estado, se isso estando dentro da estrutura do auristo, seria talvez um auristo ingressivo. Então, dentro desse texto, analisando todos esses tipos de auristo, né, aqui eu citei apenas 3, e o próprio Carlos Pinto ele cita pelo menos 7 tipos de imperfeitos, e aí, dentro disso aqui a gente poderia se perguntar, essa ação de José não conhecer a sua mulher, até que, o que você percebe aqui? Você percebe uma ação, digamos, um imperfeito instantâneo que aconteceu aqui, tipo assim, ele disse,
Aí ele falou, pronto, é só um momento ali, tá no imperfeito, beleza, mas essa ação ela parece um ponto assim, quase isso, né? Ou você percebe que dentro dessa ideia de que não a conheceu, você percebe um aurista progressivo, a ideia de não a conheceu, né, nesse sentido. O que você percebe? Deixa nos comentários aí, né? Você percebe que existe uma mudança de estado aqui? Ah, parece que, pelo contrário, essa mudança de estado ela não ocorre porque ele está sendo proibido aqui. Ó. Ele está sendo exatamente proibido de conhecer. Né? O que está dizendo aqui? Ó? Não a conheceu. O advérbio trabalhando aqui juntamente com o verbo para alterar o seu sentido. Né? Não aconteceu, negando o verbo. O verbo conhecer está sendo negado por não a conheceu. Então, o aorista, o imperfeito ingressivo, talvez não case muito bem aqui. Então, fica essa questão. Então, voltando para a pergunta inicial, seria aquela questão. Não seria melhor traduzir isso aqui para e não a conhecia? Autores gramáticos dizem que ali você teria um tal do o imperfeito aurístico, né? O imperfeito aurístico que remete àquela mesma ideia que o Wallace fala sobre o próprio imperfeito instantâneo, né? Está dentro daquela categoria lá, mas um gramático, por exemplo, o próprio Carlos Pinto, ele traz essa ideia do o imperfeito aurístico. O imperfeito aurístico seria basicamente um tipo de imperfeito que ele vai retratar exatamente uma ideia, né, um passado simples, uma ação simples, e não necessariamente aquela ideia de um fazia, né, um via, aquela questão mais assim, digamos, progressiva, tá? Então, nesse sentido, a tradução correta por essa observação, a correta no sentido de, talvez, mais tranquila, porque todas as traduções que não fugir muito do texto, elas são possíveis. Mas talvez uma tradução legal, como acontece realmente nas nossas traduções, seria mesmo, e não a conheceu, tá? E aí, quando você observa a questão do imperfeito aurístico, se você pegar um pouquinho da ideia do auristo, o que é o auristo? O auristo é um dos tempos gregos que não aparece em português, não tem um correspondente em português, que ele pode indicar a visão de uma ação assim, um ponto. Tá? Vamos pensar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou mostrar aqui na prática a questão. Digamos que acontece um acidente, né? Então acontece um acidente, você chega, você tem a possibilidade de chegar próximo àquele acidente, ou em outra situação você está distante. Então, na análise das narrativas bíblicas, por exemplo, usa-se uma técnica de análise que você usa os tempos para demonstrar aproximação e distanciamento. O auristo ele é indicado também para demonstrar que o autor está mostrando um distanciamento daquela questão. Nesse sentido aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer basicamente que, imagine que você agora chegou próximo ali do acidente, e chegou ali, observou as vítimas, você conhece, é filho de fulano, Beltrano, sim, tá? E aí você observa, conheceu, às vezes um parente e tal, você sabe se era de moto, se era carro, a cor da roupa, o que aconteceu, se teve fratura exposta, se não, se alguém estava se mexendo, gemendo, enfim. Você sabe tudo porque você está topado próximo. Geralmente os tempos que faz essa noção seria o imperfeito e o próprio presente, tá? O aurista ele indica um certo distanciamento, é como se você estivesse ali vendo a questão de cima, né, nesse tipo de análise. Você está vendo a ação de cima, no helicóptero você consegue enxergar toda a ação. Porém, como você consegue enxergar toda a ação, você não sabe ali direitinho se era parente de quem, se era homem ou mulher, tal. Você está muito distante. Você consegue saber se já chegou a polícia, SAMU e tal, bombeiro, se tem, se a ambulância está se deslocando, enfim, você consegue enxergar todo o perímetro ali. Isso essa ideia de distanciamento, o auristo ele cabe muito bem dentro dessa narrativa. Porém, quando você se afasta de alguma coisa, você tende a não, quando você se afasta de uma ação, você tende a não ver a questão dos detalhes, né? Você perde os detalhes em si. Esse é um ponto. Então, o próprio imperfeito aurístico, se ele tiver essa noção, for a real noção desse versículo, ele trataria de um passado simples, de uma ação simples, e não necessariamente aquela de, ele não a conhecia, você pensar. Por essa ideia de não a conhecia, ela está presente nesta estrutura aqui, ó. Quando você pega em grego, aqui, ó, kaiuk, né? Eu vou corresponder às palavras. Então, o primeiro kai seria uma conjunção, vai para cá contudo. O que é um advérbio de negação, vai para o não. O egnoskin vai para cá para o conhecer. E o auten, que seria exatamente o pronome no acusativo, ela, vai para cá para o a. Então, a tradução grosseira seria não conheceu ela, né?
Porém, no português mais fino, você coloca que não a conheceu, é mais chique, é mais bonito, né? Mais formal. E aí, beleza, não conheceu o quê? Aí tem a expressão aqui, ó, has who. Seria uma preposição juntamente com um pronome relativo, né? Não a conheceu enquanto, né? Ou então até que. Isso é um indicativo temporal, que mesmo que você diga que aqui é só uma ação, né? Fosse assim, mesmo assim o indicativo temporal está aqui. Ele não a conheceu desse ponto até aqui. Esse indicativo de movimento está daqui, demonstrando claramente. Até que chegou aqui, sim, ele foi, aqui removeu-se. Quando ele chegou nesse ponto aqui, removeu-se o advérbio de negação. E agora ele conheceu, né? Lembrando que esse conhecer, eu repito, é uma questão mais sexual. Não a conheceu intimamente, não teve relação sexual com ela. Basicamente isso, então, repetindo a tradução como aparece nas nossas Bíblias, tem lá suas explicações de ser, suas razões de ser, e uma das explicações está aqui, que é proposta, inclusive, pelo Carlos Pinto, exatamente como eu coloquei aqui já em falas anteriores. Beleza? Deixa aí o que você acha, qual a sua explicação para essa tradução aqui, né? Comenta aí o que você acha, como que você percebe essa ação, como que você percebe esse aspecto, qual a visão do autor, qual a impressão do autor através dos verbos aqui para essa discussão. E aí comenta aí, se quiser compartilhar com seus colegas aí, amigos, ajudar o nosso canal aí a trazer mais conteúdo como esse. Se você gostou do conteúdo, também comenta. Se não gostou, também comenta aí. Tudo aí, estamos na democracia e queremos aí ouvir a sua opinião. Valeu, fui.